noite, pessoal. Meu nome é Tia Ló, aqui do Grupo Espírita Francisco de Assis, e hoje nós vamos dar início a mais uma aulinha de evangelização. Vamos começar a fazer oração? Que Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, possa nos iluminar e proteger, para que a gente possa colocar os ensinamentos, de Jesus em prática. Hoje nós vamos falar da segunda revelação, que foi a revelação do amor que foi trazida por Jesus. Jesus é o espírito mais puro que pisou no nosso planeta, considerado um espírito crístico, veio nos trazer a missão do amor. Então ele resume todas as máximas em amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo. Ele não vem desmentir Moisés. Não foi isso, desmentir os profetas, desmentir Moisés, não. Ele foi dar cumprimento. Então, na lei de Moisés, tinha a parte civil e a lei de Deus. Jesus resume, então, a lei de Deus por ser imutável e vem nos falar do amor. Deus não tem filho predileto, então, nós somos chamados ao melhoramento pessoal. Um dia nós vamos chegar à categoria de espíritos puros. E que a gente possa que nós possamos nos espelhar nos ensinamentos de Jesus, que foi o espírito mais puro que pisou no nosso planeta. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Bom dia, meus queridos amigos. Olá para vocês. Tão bom estarmos aqui no Pétalas do Espiritismo novamente juntinhos para estudarmos o Livro dos Espíritos. Sejam sempre bem-vindos ao nosso estudo diário. Hoje vamos estudar o questionamento 573, ainda no capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos. E aqui Kardec questiona: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E a espiritualidade nos informa: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Essa pergunta é maravilhosa. A resposta, então, belíssima. Porque nós percebemos que nós mesmo, ainda tão pequeninos, tão imperfeitos, nos sentindo muitas vezes incapazes de ajudar, de fazer o bem, de sermos úteis em alguma coisa ou a alguém, vem agora a espiritualidade muito lúcida nos dizer: cada um neste mundo tem a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade, e certamente que temos. Então, claro que, como ele diz aqui, as missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes, conforme a nossa capacidade, como nós já dissemos. Deus não daria uma missão excessivamente difícil para um filho que ele sabe que ainda não se encontra pronto para aquela missão. Mas nem por isso ele deixa de ter a sua responsabilidade, o seu dever, nem por isso ele deixa de contribuir com a obra da criação. De modo algum. Conforme a sua capacidade, ele também vai contribuir. E nem por isso a sua missão é menos importante. Como ele diz aqui, o que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. E lembremos, a questão não é só, por um lado, avaliar o tamanho da tarefa, mas sim como ela é executada. Quem está cultivando a terra, se cumpre bem a sua missão, sai vitorioso dela.
Mas quem governa um país, se não o governa com todo o empenho, com toda a honestidade, buscando elevar o seu próximo, vai falhar na sua missão. Então, de que adiantou estar no exercício, em tese, de uma missão maior, se ele não a cumpriu adequadamente? Então, não é só o tamanho da missão, mas essencialmente como eu a executo. Então, a missão dos espíritos encarnados é instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar as instituições. Então, vejam que estamos aqui sempre para auxiliar no crescimento do outro. O meu crescimento, ele vem junto, porque a partir do momento que eu trabalho pelo outro, eu trabalho por mim também. Mas nós não podemos trabalhar apenas por nós. Pensarmos apenas no nosso próprio crescimento, na nossa própria evolução. Precisamos, sim, cuidar de cada um daqueles que estão conosco caminhando. Ver como é que nós podemos ajudá-los para eles crescerem, para eles também evoluírem. Enfim, deixarmos de olharmos apenas para nós e olharmos para o nosso próximo também. Lembremos, nossa missão é instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso e também o progresso das instituições. Então, Biramês, como sempre, esse Espírito querido que nos orienta, vai nos trazer mais esclarecimentos sobre a missão dos Espíritos. E ele nos diz: a missão dos Espíritos consiste em ajudar, quando encarnados, o progresso da Terra e dos seus irmãos que nela estão estagiando, para acordar seus valores morais e espirituais. Não basta somente a teoria que recebem na grande vinha da espiritualidade. Eles a colocam em prática no chão do planeta, quinhão abençoado de Deus. A missão dos espíritos mais elevados é descer ao mundo para ajudar os ignorantes, as crianças espirituais. Os mestres se posicionam em muitos lugares e, ao mesmo tempo em que ensinam, aprendem. É por isso que têm grande interesse em ajudar. Eles começam por ânsia de aprender e, depois que o amor invade seus corações, passam a ensinar por ele e com ele nos sentimentos. Os que cultivam o solo não têm menos valor do que os que ensinam. Tudo depende do modo pelo qual desempenham sua tarefa. A missão de governar é a mesma de obedecer. O que qualifica a alma é, pois, o tamanho da compreensão que se irradia das suas qualidades morais em ação. O dinheiro não impede o benfeitor de subir mais na sua escala evolutiva. O ouro não fala e não pensa. Passando os olhos na história universal, lendo a vida dos grandes homens, temos exemplos daqueles que usaram o dinheiro para maiores e melhores benefícios coletivos. Igualmente, a falta dele não impede o missionário com Jesus de realizar grandes coisas, e disto temos também muitos exemplos nobres, mostrando aqui, mais uma vez, que em qualquer condição que estejamos, podemos sempre ajudar. Na condição de riqueza, na condição de pobreza, na condição de maior entendimento intelectual, na condição de maior simplicidade e humildade, não importa. Todos nós temos utilidade, todos nós temos condições de cumprir a nossa missão na Terra. Por isso, queridos amigos, não nos sintamos menores, incapazes, pequenos, pois não somos. Deus conhece cada um de nós, as nossas potencialidades, as nossas deficiências, mas Ele não pede além daquilo que nós podemos dar. Ele pede só aquilo que eu posso dar. Então, vamos dar esse pouquinho com verdade, com amor, com entrega, com dedicação. Vamos fazer a nossa parte, queridos amigos. Deus não perde um minuto
trabalhando por nós. Nós também podemos fazer um pouquinho pelo Pai. Então, continuando, para servir com eficiência não é preciso ser douto. A vida nos mostra essa realidade. Porém, pode-se usar a sabedoria para maior entendimento entre os povos. Tudo depende da maturidade da alma em questão. E nesse movimento de amor é que os espíritos elevados e ignorantes, ao se encontrarem, se depuram. O que seria dos benfeitores se não houvesse os necessitados em aprender? O que seria dos ignorantes se não tivessem ao seu lado os espíritos sábios para ensiná-los? Deus encadeia tudo na ordem do universo, com o mais requintado amor. E é por isso que nos chega de mansinho a felicidade, a pulsar com mais vida em nossos corações. Os espíritos têm missões na terra, mas têm missões na erraticidade também. Eles se encontram para a grande realização. E é nesses encontros que se dá a luz. Se precisas da força da espiritualidade maior, eles igualmente precisam de algo dos homens para se completarem e fazer a vontade de Deus. Não desdenhes nada. Tudo vem de Deus na sequência das nossas necessidades. Se o anjo é filho de Deus, o átomo também o é. Tudo se ajusta na dinâmica do amor. Se o anjo se encontra no ápice, suas raízes se encontram na base. E é por isso que todos os espíritos elevados amam a tudo como sendo seus irmãos em Cristo, que é o fundamento da vida, de onde acordaram para a luz da vida. Que lindo quando ele diz aqui, se o anjo é filho de Deus, o átomo também o é, mostrando que estejamos nós na condição de espíritos purificados, ou ainda no início da nossa caminhada, como átomo, pequenos, grandes, todos nós somos filhos de Deus, somos sua criação e Ele nos ama infinitamente. Então, se Ele nos ama e sabe que todos nós podemos ajudar, podemos crescer, podemos evoluir, nós precisamos também ter essa certeza dentro de nossos corações. Então, finalizando, quem se esforça e compreende a razão do Cristo em nós, quem ama Jesus na sua feição mais pura, sente a felicidade a beirar-se de seu coração. Todos têm utilidade onde se encontrem. Aquele que se acha inútil na criação está servindo de alguma maneira para o serviço de Deus. As missões são diversificadas, mas no fundo somente fazemos a vontade do Senhor onisciente da vida imortal. Se Deus é imortal, nada pode criar para morrer. Somente se veem as mutações, que são movimentos para melhorar, engrandecendo as criaturas cada vez mais. Eis aí o motivo da reencarnação. Que lindo, não é verdade? Miramês realmente é maravilhoso e sempre nos traz belíssimas reflexões. Então, é como ele disse aqui no fim. As missões são diversas, mas todos nós, no fundo, uns mais, outros menos, mas todos fazemos a vontade do Senhor, mesmo quando erramos, mesmo quando procuramos ainda caminhar de forma contrária às orientações do Pai. Ainda assim estamos trabalhando, ainda assim estamos contribuindo, porque nada se perde. Deus consegue fazer com que tudo tenha uma utilidade e sirva para o crescimento do homem e da humanidade. E é isso que é maravilhoso. Então, vamos sempre procurar fazer mais e melhor, para que cada vez que estivermos na Terra reencarnados, possamos não apenas adquirir missões de maior responsabilidade, mas, acima de tudo, bem cumpri-las.
O Mundo Maior Repórter de hoje vai tratar de um dos homens mais conhecidos do planeta, Jesus de Nazaré. Quem foi ele? Uma lenda, apenas um bom homem, o filho do Pai ou o próprio Deus encarnado? Como ele foi e ainda hoje é capaz de reunir multidões em torno do seu nome? Mais de 2000 anos se passaram desde o seu nascimento e ainda hoje muitos mistérios sobre a sua vida que o Espiritismo e o nosso programa vão ajudar a esclarecer. Nós iríamos, em quantidade muito menor devido à nossa necessidade, também realizar fatos considerados milagres. Como nós temos uma tecnologia desenvolvida, certamente ele usaria desses recursos. Agora que já está tudo certo, lenço, pés descalços, vamos entrar para conhecer um pouquinho a mesquita? A gente só pode entender melhor Jesus se a gente entender quem ele era de fato e não quem a gente gostaria que ele fosse. O Espiritismo veio cumprindo a promessa de Jesus para, como diz Kardec, colocar os pingos nos is. A origem de Jesus, do ponto de vista histórico, divide opiniões. Algumas linhas de pensamentos cristãs acreditam que ele foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, morreu crucificado e ressuscitou dos mortos. Na verdade, o Espiritismo mostra que todos estamos em processo evolutivo. Jesus é um espírito como todos nós somos. Com a diferença bastante grande de ser um espírito muito mais evoluído do que nós. Isso, há 2000 anos atrás mostrou isso. Ou então não teria sentido, ou então Deus seria extremamente injusto porque faria criaturas especiais e nós ficaríamos numa situação de inferioridade. E isso é ruim, sabe por quê? Porque afasta ele da gente. Como eu posso seguir alguém que não tem ponto de referência comigo, que foi criado especial, que só ele é filho de Deus, eu sou o quê? Jesus é visto como um irmão mais velho. Não há um endeusamento, mas há um reconhecimento de que, como diz a doutrina espírita, e sobretudo o Livro dos Espíritos, é o espírito mais puro que veio à Terra. A alma que nos conduz desde o início e a nossa referência da alma mais próxima de Deus que nós possamos conceber. E diz Paulo de Tarso, olhando meio desalentado a necessidade do povo na sua época, ele diz: não existe um homem que não pecou, não existe um homem bom. Aí ele diz: só Jesus nunca pecou. Então, realmente é um espírito acima da média, um espírito de uma esfera crística que caminhou entre nós, num exemplo de amor nunca visto antes. Jesus existiu. Não é como você que tem documento de identidade, tem RG, mas é uma das figuras históricas mais documentadas, isto é, mais referidas desde o princípio da sua ação, da sua missão e após a sua morte. Foi uma pessoa admirável, uma pessoa que contribuiu e contribuirá demasiadamente para o ser humano crescer, se tornar melhor. Quando falamos em Jesus, qual a imagem que lhe vem à cabeça? Se é de um homem de pele branca, com cabelos e olhos claros, você imagina ele como a maioria das pessoas. Mas como ele era de fato?
Existe uma descrição de Públio Lentulus que está no livro de Emmanuel, Paulo e Estevão, e descreve Jesus como indivíduo de estatura mediana, sorriso melancólico, olhos claros e cabelos castanhos, mas que havia uma luz tão grande em Jesus, diz Públio Lentulus, que parecia que o cabelo era dourado. Na Bíblia há uma referência sobre a sua aparência no livro de Isaías, que diz: Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Esta passagem bíblica não dá muitas dicas, apenas de que era um homem comum na multidão. Tem que saber o seguinte, como é que eram os homens daquela região há 2020 anos atrás, não é? Qual era o tipo de padrão de gente? Existe toda uma mística, tanto de nascimento, quanto de forma física, quanto de capacidades e tudo mais, como se fosse necessário isso para que as qualidades de Jesus fossem valorizadas. Eu acho que essas questões da cor de Jesus, se o corpo dele era tangível ou não, eu acho que são coisas muito humanas. Eu acho que o que é importante mesmo é a mensagem que ele trouxe. O que vale é o sentimento, a mensagem de amor, a ação e o exemplo de amor. Eu creio que ele teve uma infância normal. Maria teve mais filhos, ele aprendeu com o pai o ofício de carpinteiro e, segundo alguns, ele até os 30 anos trabalhou na carpintaria do pai, depois que José desencarnou. E depois passou a tarefa para um irmão quando foi servir ao Pai Maior, Deus. Certamente é impossível que tivesse alguma coisa escrita sobre Jesus até os 30 anos dele, porque, bom, ele era um ilustre desconhecido. Há relatos de escritos chamados apócrifos, né, de que Jesus passou um período na Índia, passou no Egito, foi nos grandes centros do saber. A confusão é que ele foi aprender, eu não acredito, ele foi trocar ideias, foi ensinar. E Jesus veio preparado. Então, não havia necessidade de ficar se preparando. O que aconteceu entre os 12 e os 30 anos, se fosse considerado relevante, teria sido registrado. Em Lucas é possível encontrar apenas um trecho que relata seus pais desesperados à sua procura. Jesus havia sumido durante a festa anual de Páscoa em Jerusalém. Ele teria sido encontrado pelos pais no templo entre mestres de lei, ouvindo e fazendo perguntas sobre o seu pai. Dizem os historiadores que ele encantou pela inteligência, pela capacidade de dar respostas. Então, aqueles rabinos que faziam a sabatina continuaram fazendo perguntas. Como ele ficou respondendo e não veio junto com os outros meninos, o pai e a mãe se desesperaram. E é bonita a resposta dele. Por que vocês se preocuparam? Eu estava cuidando das coisas do meu pai, que é Deus. Era comum também os jovens se apresentarem e discutirem com os mais velhos assuntos da religião. Exatamente o que foi discutido, eu nunca achei relatos, nem na literatura mais comum, nem nos evangelhos, e nem nos chamados livros apócrifos. Você sabe o que são evangelhos apócrifos? Apócrifo vem do grego e significa oculto ou escondido. Esses evangelhos são textos religiosos centrados em Jesus que foram descartados pelos cristãos. A igreja escolheu estes 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os demais evangelhos sumiram. Tem os textos da comunidade coordenada por Pedro, por Felipe, por Maria Madalena, por Tomé e por outros.
há mais de 30 evangelhos apócrifos. Por que esses 4 que foram considerados os canônicos? Porque alguns exageravam na parte da divindade. Os evangelhos, eles não são um texto corrido. Ninguém sabe se uma coisa levou um mês para acontecer depois da outra, ou se foi um ano depois, ou se foi no dia seguinte. Alguém pode escrever um livro dizendo que é daquela época, ou alguém pode ter uma interpretação, uma inspiração e achar que é algo fidedigno escrever. Então a gente tem que procurar bem a fonte. No Evangelho da Infância segundo Tomé, é possível encontrar histórias de Jesus entre os 5 e os 12 anos, que atribuem a ele vários milagres e o colocam como uma criança travessa, irritadiça e que usava seus poderes milagrosos para se vingar de vizinhos e outras crianças, deixando-os cegos, aleijados ou até provocando a morte deles. Como ele seria uma criança difícil? Só se trocasse o espírito, o que é impossível. Jesus veio e desde criança, segundo vários historiadores, inclusive Ernesto Renan, que é ex-padre e que tem vários livros sobre Jesus, Paulo, origens do cristianismo, ele foi uma criança normal e boa. Entre os nossos filhos, educando-os, nós não vemos crianças maravilhosas? Como imaginar que Jesus seria um menino mau? Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento, com palavras simples no coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento, com palavras simples no coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor,
Sei